Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal neste domingo de Páscoa, né, de 2026. Hoje é 5 de abril, né? 5 de abril de 2026. Quero desejar uma feliz Páscoa, né, para todos aí que acompanham o nosso canal, que acompanham o nosso árduo trabalho, que é um trabalho de 7 anos, né? O mês que vem fará 7 anos que a gente está fazendo esse trabalho de esclarecimento aqui no YouTube, né? Porque já no WhatsApp eu já vinha fazendo, já tinha os filmes prontos, né? Que eu faço esse trabalho de esclarecimento há bastante tempo já, né? Desde 2013, basicamente, né? São 13 anos já. Vai para 14 anos que a gente está fazendo todo esse trabalho aqui para poder resgatar mentes, né, que ainda estão anuviadas. E de uns tempos para cá ficou mais difícil, porque eu não sei se o pessoal é, se contaminou com algo na mente, achando que o Donald Trump seria, né, um mar de rosas o mundo, e não é, não é? Eu vejo alguns amigos completamente perdidos postando lá que o Trump está numa cruzada insana, né, para querer acabar com o globalismo, mas é assim. O nosso canal aqui, antes das eleições americanas, o nosso canal fez essa previsão que seria assim. Não tem outro jeito. Infelizmente, porque os globalistas avançaram muito nas últimas décadas. Eles ficaram por um triz de conquistar tudo e acabar com tudo. Se a Kamala Harris tivesse vencido, né, ou se algum outro democrata, dependendo, por exemplo, ali naquela disputa quando o Biden saiu, né, se tivesse sido a Michelle Obama, teria sido muito mais difícil para o Donald Trump, até porque o casal Obama ainda mantém, né, infelizmente, mantém aquela aura de que eles ajudaram o povo americano, né? Então a humanidade ela está num período extra, ou seja, graças a Deus, foi Jesus Cristo, foi Deus que olhou para baixo e o Trump venceu a eleição. E eu vejo um monte de gente aí ainda completamente perdida, porque não acompanhavam o nosso canal aqui. A gente sabia que as coisas iriam endurecer. E volto a dizer, sem acabar com o regime criminoso iraniano, né, não tem jeito do Trump resgatar o Ocidente. Não tem jeito. Então existe algo em comum na agenda dos globalistas com a agenda da Nova Nova, que eu repito isso sempre, né? A Nova Nova precisa acabar com esse regime do mal. A Non ela quer a guerra para poder causar um grande caos no planeta e emplacar o Great Reset. Então, quando o Trump entrou na guerra, ficou todo mundo alucinado. Ah, o Trump faz parte do globalismo.
Se fosse o caso, por que tentaram matar ele o tempo todo? Né? Por que os democratas norte-americanos atacam ele o tempo todo? Né? Então é isso. Bom, mas hoje de manhã o Trump fez um discurso nos Estados Unidos e isso aí colocou a credibilidade dele em alta, muito em alta, porque os dois pilotos americanos que se acidentaram, né, e caíram lá no Irã por conta dos ataques a baixa altura, né, eles foram atacados por drones iranianos, né, eles foram resgatados. Né, então, toda vez que ocorre uma operação militar bem sucedida, o presidente americano da ocasião tem a sua credibilidade aumentada e muito, né? Quando ninguém morre, quando faz um resgate que foi muito bem sucedido, quando a operação é muito boa, como foi o caso daquela operação para resgatar o Maduro, agora essa, né, que resgatou os dois pilotos norte-americanos, né, que estavam caídos no Irã. E o Irã, o regime que muita gente acha que é bonzinho, que o Trump não devia fazer nada, estavam caçando o piloto lá. E por que eles estavam fazendo isso? Também, né? Estavam os americanos tentando procurar o piloto e para resgatá-lo, né? E os iranianos também. E para que os iranianos estavam tentando fazer isso? Para depois botar o cara na mídia ou nas redes com aquela roupinha laranja, como na época o ISIS fazia. Vocês lembram disso, né? Então eles iam querer chantagear o mundo emocionalmente. Porque eu digo e repito sempre aqui, esse inimigo, o Irã, o regime teocrático iraniano, ele espera bom senso dos ocidentais na guerra, mas ele não pratica bom senso de forma nenhuma, de forma alguma. Não. Então vou ler uma matéria agora falando sobre o resgate desse último segundo piloto de caça, né, o do F-15, que tinha sido abatido. Né? Ele foi resgatado são e salvo. O Trump está muito contente e agora abriu o caminho para ele atacar pesado o Irã. Por quê? Porque hoje à noite, né, ou seja, na segunda-feira de madrugada lá no Irã, vence o prazo de 48 horas que o Donald Trump deu há 10 dias atrás. Né? Ele tinha dado um prazo de 48 horas, o Irã veio para negociação, ele estendeu esse prazo para 10 dias. Né? Ontem, estava faltando 2 dias apenas, e ele falou, olha, são as últimas 48 horas que vencem então hoje à noite. Com certeza, agora com a credibilidade em alta, o Trump não vai dar para trás. Ele vai castigar o Irã amanhã, se não acontecer nada, se eles não liberarem a passagem ali pelo Estreito de Hormuz. Né? Hoje o Irã veio fazer uma nota desesperado, dizendo que o Egito cobra passagem pelo canal de Suez, que se cobra passagem pelo canal do Panamá e que ele tem que cobrar pelo Estreito de Hormuz. Só não fala que o Estreito de Hormuz é uma passagem natural, é o mar, enquanto o canal do Panamá foi uma obra construída que precisa de manutenção. Né? Agora, o mar lá no Estreito de Hormuz não precisa de manutenção nenhuma. Né? Então, o que eles estão querendo fazer ali é uma espécie de chantagem aos navios comerciais que passam por lá para pagar $1 milhão cada um para eles. Né? Então, eles querem levantar capital, eles precisam de dinheiro porque, né, eles já estavam numa situação econômica muito ruim e foram castigados, né, nesse último mês aí, por ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos. Né? Então, eles querem dinheiro a qualquer custo, né? Eles estão efetivamente na merda financeira. Então não dá para esperar que essa nação vá ganhar. A guerra que eles estão praticando agora é comercialmente contra o mundo, trancando o Estreito de Hormuz, que logo logo isso vai acabar também. Né? O Irã vai perceber que esse poder que ele tem, que é um poder da natureza, né? Aquele estrangulamento dos dois golfos ali, o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, né? Favorece esse país, aí o Irã, infelizmente. Né? Então, eles vão perceber que essa vantagem vai cair por terra logo, logo. Né? O Trump está decidido firmemente a castigar o Irã. E ele tem falado, como eu já repeti aqui, em ataques contra a estrutura energética, o que seriam, né, bombas de pulso eletromagnético. Essas bombas
vão transformar o país literalmente em trevas, né? Porque você não vai ter energia elétrica, você não vai ter motores, você não vai ter comunicação do governo iraniano com o povo e também com os seus próprios militares. Né? Então vai ficar muito difícil, vai ficar pior a coisa para o Irã. Eles vão tentar apelar, né? Eles estão dizendo que isso aí não pode. Estão apelando para o bom senso ocidental na ONU. Né? Só que eles mesmos não têm bom senso. Então vocês aí que estão me ouvindo, imaginem se todo esse poder militar que os americanos têm, se toda essa tecnologia estivesse nas mãos do regime iraniano. O Ocidente já estaria dobrado de joelhos. Toda a esquerda global estaria aí, né, dominando tudo, controlando tudo. Né? Então, o Trump não é santo, mas também não é um demônio. Está fazendo o que precisa ser feito. Tá? Eu vou ler a matéria então. A matéria saiu aqui no blog MSN do Estadão, né, que os Estados Unidos resgatam o segundo piloto. Antes de eu ler a matéria, volto a pedir a todos os amigos aqui do canal, aqueles que nos acompanham, a gente precisa da sua colaboração financeira a qualquer valor, né? Eu sei que a situação econômica do país está ficando muito difícil, né? O ano que vem começa a mudar, se Deus quiser, com a posse do Flávio Bolsonaro, que vai vencer as eleições, né? Então, mas a gente tem que sobreviver até lá. Né? Não dá para ficar sem comer, sem pagar as nossas contas até lá. Então, por favor, ajudem o canal aí, colaborem com qualquer valor. Como eu digo aqui sempre para vocês, eu tenho que ficar lembrando o tempo todo, porque, né, infelizmente é assim. Né? Então vamos ler a matéria do blog MSN falando sobre o resgate do piloto norte-americano, que foi clássico, foi coisa de filme. Né? Ele cumpriu os protocolos de quem se perde em campo. Né? Os militares americanos têm um protocolo para quem se perde em território inimigo, né? Para ele não ser resgatado pelo inimigo. Ele tem que se esconder. Tem toda uma série de fatores. Né? Vamos ver o que eles dizem aqui. Ó. Os Estados Unidos resgataram o segundo piloto de caça F-15 abatido pelo Irã na madrugada da última sexta-feira, dia 3. A informação foi revelada por oficiais americanos à imprensa do país, sob a condição de anonimato na manhã de hoje, domingo, dia 5, e confirmada pelo presidente Donald Trump. O que o Trump disse? Conseguimos resgatá-lo, ele está são e salvo, escreveu o presidente americano em uma publicação na sua rede, o Truth Social. Essa é a primeira vez na história militar do nosso país, né, dos Estados Unidos, que 2 pilotos americanos são resgatados separadamente em território inimigo, afirmou Trump. Inicialmente, Trump informou que o militar não estava machucado. Depois recebeu mais informações, disse que ele está ferido grave, né? Afinal, o avião caiu, né? Essa milagrosa operação de busca e resgate se soma ao resgate bem sucedido de outro bravo piloto nosso ontem, completou Trump. A Guarda Revolucionária do Irã informou, né, ter abatido outras 3 aeronaves americanas que participavam da operação de resgate. Teherã afirma ainda que ao menos 5 iranianos morreram durante a operação. Não dá para botar uma fé completamente nisso aqui, porque, né, cadê os outros pilotos? Né? Não apareceram esses outros 3. Né? Momentos depois, a mídia iraniana informou que uma aeronave inimiga americana que buscava o piloto de um caça foi destruída por combatentes islâmicos na região sul de Isfahan. A gente tem que tomar muito cuidado com a mídia. Apesar de eu estar lendo a mídia aqui normal, que vem do Estadão, a gente tem que tomar muito cuidado com guerra de informação, com guerra híbrida. Né? Se os americanos disseram que 2 pilotos estavam caídos ali, se fossem 5, da maneira que os iranianos estão dizendo, eles iriam afirmar: são 5, resgatamos 2, faltam 3. Eles não estão fazendo isso. Né? As aeronaves inimigas que penetraram no sul de Isfahan, incluindo 2 helicópteros Black Hawk, inimigas dos iranianos, né? A mídia aqui está dando a versão iraniana, né? Foram atingidas e estão em chamas, informou o Comando Militar Central iraniano, acrescentando que a operação de resgate americana fracassou. Fracassou, sim. Né? O piloto está lá na base já, sendo atendido por médicos. O Trump foi na mídia, explicou sobre a operação de resgate. No entanto, os iranianos estão dizendo que ele fracassou. Né?
Isso é total guerra de informação, né? Um regime altamente mentiroso, além de serem totalitários, né? Além de serem assassinos, eles são mentirosos, né? O resgate aconteceu após uma intensa operação de busca e salvamento iniciada no mesmo dia do incidente, que resultou na ejeção dos 2 tripulantes da aeronave. Eles apertam um botão ali, ejeta o banco, né, e caem de paraquedas. Né? Um deles foi alcançado pelas forças americanas no próprio sábado, horas depois do evento, enquanto o outro ficou mais algum tempo perdido. Né? Então essa é a matéria que vem do Estadão. Aqui, já na Veja, o Trump está detalhando o estado de saúde do piloto que foi pego. Né? O presidente norte-americano Donald Trump detalhou no domingo, foi hoje de manhã, que um dos pilotos americanos que havia sido resgatado, dos 2 que, né, caíram lá, está gravemente ferido. Ó. Mais tarde, o presidente havia afirmado que o combatente sofreu muitos ferimentos, mas ficará bem. Né? O caça F-15 foi abatido pela defesa iraniana e o regime havia oferecido uma recompensa valiosa aos soldados iranianos que capturassem os 2 pilotos. Ó, que regime bonzinho, né? Foi o primeiro caça dos Estados Unidos abatido em solo iraniano desde o início da guerra, no fim de fevereiro. Gente, eu fico imaginando aqui a situação mental desses 2 pilotos enquanto eles estavam lá, né? Porque imagina se eles fossem pegos pelas forças iranianas, o que fariam com eles. Se o regime iraniano é capaz de fazer o que fez com a própria população, que foi a protestos ali no mês de janeiro, né? Vocês imaginam o que eles fariam com esses pilotos norte-americanos, né? E mostrariam na TV para tentar acabar com a credibilidade do Trump, né? A hora em que eles mostrassem na TV, imagina, os norte-americanos iriam entrar em desespero, eu digo o povo, né? Ia ser o fim praticamente do governo do Donald Trump, né? Seria horrível, eu estava muito preocupado com essa situação. Mas graças a Deus, né, eu acredito que os militares americanos colocaram todos os seus recursos, todo o seu empenho, né, para resgatar esses 2 caras aí, né? Seria um inferno para o Donald Trump. É a típica operação que ou é a glória ou é o inferno, né? E graças a Deus deu a glória, porque muito difícil, o povo americano deve estar muito contente que eles foram resgatados e o Trump tem essa total credibilidade agora para mandar o Irã para as trevas, né? E continua, né? O presidente republicano voltou a destacar a ousadia da operação. Né? Esse tipo de incursão raramente é tentado por conta do perigo para nossos homens e equipamentos. Simplesmente isso não acontece. A segunda operação ocorreu após a primeira, na qual resgatamos o piloto em plena luz do dia. Algo também muito incomum. Permanecemos por 7 horas voando baixo sobre o Irã, uma demonstração incrível de coragem e talento por parte de todos. Trump aplaudiu, né? Realmente é coisa de filme isso, né? Porque o que acontece é que um piloto, né, os americanos acabam abandonando o custo, né, da operação. Você pode ter outras pessoas que podem morrer para tentar resgatar um. Então é muito difícil, né? Uma situação terrível para o piloto, terrível. Graças a Deus deu tudo certo, eles foram resgatados antes de caírem nas mãos do regime iraniano. Então essa matéria foi da Veja, né? Também tudo com data de hoje, né? E tem mais matérias, né? No G1 da Globo, até a Globo está falando, o Trump disse que eles tiveram muita sorte, muito talento, né? Para fazer esse resgate. E que o Irã teve sorte ao abater o F-15, né? E que ele ficou com medo do que aconteceria com o piloto, obviamente, né? Fica imaginando o que seria ali da credibilidade dele, né? Se esse piloto fosse resgatado pelas forças iranianas e aparecesse em público ali, em sofrimento. Volto a dizer, como o ISIS fazia, né? Eles punham aquela roupa laranja, diziam que era um infiel, aí faziam um discurso ideológico, discurso religioso, né, para tentar massacrar o prisioneiro, né? É assim que funcionava, que funciona até hoje com esses
fundamentalistas, né? Então, graças a Deus, o Trump obteve sucesso. Hoje à noite vai vencer o prazo e muito provavelmente, eu posso estar enganado, a gente vai acordar amanhã com a notícia de que ou o Irã fez um acordo e está reabrindo o estreito, né? Que eu particularmente, na minha opinião, acho difícil, eles vão até as últimas consequências, né? Porque eles esperam um bom senso do Ocidente, mas eles não praticam esse bom senso, não é assim que funciona a coisa, né? Então, ou eles fazem isso, ou a gente vai acordar com a notícia de que o Trump soltou aí algumas armas táticas de pulso eletromagnético lá no país, né? Lá no Irã, em algumas regiões principalmente. Talvez, né, ele solte uma mais fraca no começo, continue dizendo, oh, agora vocês têm mais 24 horas, eu soltei uma fraca, tal região está nas trevas, eu vou soltar uma grande inteira. A gente não sabe. O fato é que ele também precisa acabar com essa guerra logo, pelo menos a parte que convém aos Estados Unidos, e reabrir o estreito. Porque eu venho dizendo, ontem eu até fiz uma live com o Demis Viana. Quem quiser assistir, está lá no canal Mundo Secreto do Demis Viana, não é? Falando sobre o que eu acredito que deve estar acontecendo, uma pressão dos sheiks árabes sobre o Donald Trump, né? Por conta dos acordos do petrodólar, né? Que os sheiks árabes precisam reabrir o estreito, né? Senão eles deixam de vender o petróleo deles, né? Eles não querem isso aí, eles estão perdendo muito dinheiro. Então a pressão sobre o presidente norte-americano deve estar sendo muito forte, né? Eu vi gente também comentando, não, porque o Trump precisa que cancele o petrodólar, que é um acordo dos globalistas. Acho que não é bem assim, não. Porque se não tiver o petrodólar, a bomba explode no colo do Donald Trump, né? E não é isso que ele quer. É o que os globalistas querem, pode ter certeza, mas não é o que ele pretende. Se ele tiver que fazer uma transição econômica para um dólar livre de dívidas, né, livre de todo esse prognóstico globalista, isso tem que ser gradual, não é de uma hora para outra. Ponham isso na cabeça. Não dá para os antiglobalistas, para a Nova, estabelecer um reset dela ainda. Isso tem que ser gradual, porque as economias ocidentais, principalmente a economia norte-americana, está muito presa, atrelada a esse dólar fiduciário. Se fizer isso de uma hora para outra, você detona a economia, detona o mundo, que é tudo que os donos do mundo querem, né? Para emplacar o Great Reset. Então essa história de que o Trump ele quer quebrar o petrodólar, isso é balela, né? Ele não pode fazer uma transição assim, via ruptura. Ela tem que ser aos poucos, ela tem que ser planejada, né? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Volto a desejar aí um feliz domingo de Páscoa para todos. É o fim da Semana Santa, né? Sejam todos abençoados. E por favor, ajude e colabore com esse nosso canal, né? Para que a gente possa manter aí, continuar nos mantendo aqui no ar para esclarecer as pessoas que nos acompanham. Um grande abraço a todos, uma excelente semana para vocês. Eu volto amanhã. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.